Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, minhas amadas. Bom dia na presença do nosso Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, vocês estão chegando. Bom dia, me atrasei que eu tava procurando um carregador pro celular. Graças a Deus eu achei. Porque não dá pra ficar sem música, né, minha gente? Temos que louvar o Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Bom dia. Deixa eu carregar aqui, senão vai descarregar de novo. Bom dia, mais uma segunda, com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esperar as meninas entrarem. Tem uma palavra para o nosso coração hoje. Tenho certeza que vai mudar muita coisa aí dentro do seu coração. Eita. Por aqui as crianças tudo gripadas. Parece que eu também tô querendo ficar. Bom dia, bom dia. Oh, descarregou. Eu não esperei. Tem que esperar. Esperar só mais um pouquinho pra ver se as meninas entram. Glória a Deus. E, gente, eu sou sanguínea, eu não paro quieta. Eu não consigo ficar quieta. Tem que estar mexendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa. Ai, Jesus. Aí os meus filhos são a mesma coisa, né? Eu fico reclamando que eles não param quieto. Além de ser criança, o mais velho é sanguíneo também. Pronto. Não sossega. E os outros vieram a farinha do mesmo saco. É assim, né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que nem a gente é. Não é verdade? Às vezes a gente olha pra eles e vê tanto de nós. Então vamos lá, minhas irmãs. Vamos orando, falando com o Senhor enquanto as outras irmãs vão chegando. Agradecer ao Senhor por mais um dia. Quer saber? Eu vou colocar aqui. Eita, mas aqui também não tá. Oh, meu Deus. Nada hoje tá pra colocar música, Senhor. É o computador. Que é logo com esse tipo de entrada. Aí eu não sei onde é que tá o T pra colocar ele. Aí eu tinha a caixinha de som que tem música, mas tá sem o cartão que tem as músicas. E o celular que o cabo quebrou e os outros cabos não funcionam nele. Ô, luta. Mas vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por mais um dia.
pela Tua graça sobre nós ao acordarmos, Senhor. Por essa manhã podemos despertar e desfrutar da Tua presença sobre as nossas vidas, a Tua companhia, Espírito Santo. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, Senhor, de sentarmos à mesa logo pela manhã e ouvir a Tua voz, ouvir as instruções do Teu coração. Nós queremos aprender contigo hoje, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e te pedimos que o Senhor venha trazendo um coração para nós voltado para aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que nós não sejamos duras de coração, que não sejamos difíceis, Senhor, de sermos moldadas, resistentes ao Teu toque, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, mas que possamos, assim como um vaso nas mãos do oleiro, se permitir, Senhor, ser tocada e moldada conforme o oleiro escolhe fazer, conforme a vontade do oleiro. Assim desejamos ser nós essa manhã, para a Tua glória. Nos abençoa, Senhor, abençoa as nossas famílias, nos guarda, nos livra de todo o mal, nos dá uma semana, Senhor, rica na Tua presença. Pois se nós tivermos a Tua presença conosco, Senhor, nós seremos invencíveis, como a Tua palavra diz. Tudo nós podemos em Ti, Pai. Então, vem com a Tua presença sobre a nossa vida, Senhor, durante essa semana, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar. Se alguma das mulheres forem chegando, depois assista a live do início. Vamos para Neemias, capítulo 7. Tô querendo ficar gripada e espirrar agora. Eita, meu Deus. Neemias, capítulo 7. Esse capítulo, ele vai falar aqui no início, diz assim: agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Ou seja, agora as muralhas já tinham sido reconstruídas, já estava tudo no lugar e foi colocada então função para cada pessoa, né, para ficar responsável pelo cuidado. E aqui no versículo 4 fala assim: lista dos que voltaram do cativeiro. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores. E eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. E agora preste atenção nisso aqui. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Aqui, Neemias fala que Deus colocou no coração dele a ideia. E o que o Senhor falou comigo, e é o que eu quero transmitir para vocês. Eu não sei se vocês assistiram a live da Vivi, essa última live de quinta-feira. Se você não assistiu, depois você assiste essa live da Vivi. Ela fala sobre renúncia, que Deus estava nos convidando para renunciar a algo, né? Cada uma de nós em particular. Talvez tenhamos o que renunciar. A gente vai começar um novo ano. Quando a gente vai com essa expectativa para um novo ano, a gente já vai querendo fazer tudo novo, tudo diferente. Então, o Senhor nos convidou nessa palavra que Ele trouxe através da Vivi a renunciar. E todas nós temos algo a renunciar, e se nós formos pensar sobre isso, pedirmos ao Espírito Santo que nos mostre, Ele vai nos mostrar, assim como Ele fez comigo. Antes disso, eu quero só falar sobre esse versículo aqui, que diz: Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo. Algumas vezes na nossa vida, nós só vamos ter uma ideia que Deus nos deu. Nós só vamos ter uma palavra que nos foi dada. Através do nosso relacionamento com o Senhor, Deus vai falar coisas conosco, vai nos dar uma direção, uma ideia, assim como Ele fez com Neemias. Neemias fala: Deus pôs no meu coração a ideia. Você percebe que não foi Neemias que teve uma ideia, mas foi o Senhor que colocou no coração dele. Às vezes, eu até já compartilhei aqui, que a gente já está tão íntimo com o Espírito Santo que a nossa ideia bate com a ideia dele. Então, a gente já não sabe mais nem se foi ele que deu a ideia ou se foi a gente que teve a ideia. Mas, conforme nós vamos nos relacionando com ele, nós vamos percebendo que
Ele fala conosco. E às vezes nós só temos uma ideia. Nós só temos algo que o Senhor coloca em nosso coração. E a partir daquilo ali nós precisamos nos mover. E eu compartilhei com vocês um Reels ontem de algo que o Senhor falou profundamente comigo. Porque quando Deus nos dá uma ideia, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos ter bem fundamentado no nosso coração a confiança em Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A palavra que o Senhor deu para nós hoje é confiança. Quando ontem na live, eu assistindo, o Senhor falou comigo, o Senhor disse, filho, eu disse, Senhor, o que é que eu preciso renunciar? O que é que eu preciso te entregar? Eu tive uma experiência com o Senhor, eu vi como se eu tivesse num barco com Jesus e ele estava no controle do leme, né? O leme é como se fosse o volante do barco, né? E o Senhor estava no volante. Mas às vezes eu queria pegar o controle. Quem já viu criança? Quando a gente vai fazer alguma coisa com criança, às vezes ela quer fazer aquilo que a gente aqui tem que fazer, né? Quer dirigir o carro, quer tomar a frente. Muitas vezes os nossos filhos querem, mas eles não podem fazer isso porque eles não sabem, não têm maturidade. E não é para uma criança, né? E eu me vi querendo tomar o controle do leme. E o Senhor falou comigo, filha, muitas vezes você tem fé para acreditar naquilo que eu posso fazer, mas você não tem confiança. E foi isso que o Senhor falou comigo, filha, fé é diferente de confiança. A palavra do Senhor diz que a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. É quando a gente acredita, né, que Deus pode fazer algo. E a certeza daquilo que nós esperamos. Então, a gente muitas vezes tem fé no Senhor, mas a gente não tem confiança. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para a gente entender qual é essa diferença e como é que essa confiança pode ser construída no nosso coração. Aqui, nesse versículo, Deus pôs no meu coração a ideia de reunir o povo. Nós sabemos que Neemias era um homem que se relacionava com Deus. E o que o Senhor falou comigo foi justamente isso, filha. Confiança é relacionamento. Fixa isso. Confiança é relacionamento. E por que a confiança é diferente da fé? Porque você não precisa de confiança para ter fé. Olha só, eu vou ler com vocês aqui a história de um homem que está em Lucas 7, que diz assim, ó, Jesus cura o empregado de um oficial romano. Então você vai ver que para que você tenha fé, você não precisa ter relacionamento, mas para que você tenha confiança, você precisa de relacionamento. Aqui diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, preste atenção nisso, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí, os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado.
Você percebe aqui que esse homem, esse oficial, que tinha uma fé espantosa, Jesus ficou espantado com a fé desse homem. Essa história é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. Muitas vezes eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu quero ser como esse oficial romano. Eu quero que o Senhor olhe para mim. E ao ver a minha atitude, os meus comportamentos, o Senhor fica assim, espantado também. Algumas versões falam que o Senhor Jesus ficou maravilhado ao ver a fé daquele homem. E eu oro ao Senhor muitas vezes falando assim para ele: Senhor, quero que o Senhor se maravilhe comigo também. Assim como o Senhor se maravilhou com aquele homem, com aquele oficial. Mas você percebe aqui que ele manda o recado pelos oficiais. E ele diz que ele não é digno que Jesus entre na casa dele nem de falar pessoalmente com Jesus. Então você vê que esse homem ele nunca falou com Jesus pessoalmente. Ele não conhecia Jesus. Ele não era alguém que era íntimo de Jesus. Ele apenas tinha ouvido falar de Jesus. Mas ainda assim, ele tinha uma fé, onde deixou Jesus maravilhado. Então você vê que a fé, qualquer pessoa pode ter. A fé é um dom de Deus, como a palavra dele diz. A fé é um dom, é algo que Deus nos dá, algo que Deus coloca em nós. E essa fé ela pode ser alimentada. Aquele oficial deve ter ouvido muito falar das histórias, daquilo que Jesus já havia fazendo. E a fé dele foi aumentando, aumentando. Então ele chegou num nível de fé muito grande. Ele acreditava que Jesus poderia fazer aquilo realmente, curar o seu servo. E muitas vezes, minhas amadas, nós somos assim também. Nós temos fé, nós acreditamos, sabe? Você talvez tenha promessas de Deus, Deus já falou algo para você. Você ouviu uma voz do Senhor, assim como Neemias, né? Que Neemias fala para nós aqui. Eu ouvi no meu coração, né? No meu coração, Deus colocou uma ideia. Então, Deus, muitas vezes, vai falar com você. Ele vai dizer para você algo, alguma coisa. Espera que você se mova em relação ao que ele está falando, né? Talvez Deus tenha falado: filha, eu vou mudar o seu coração. Eu vou te tornar uma mulher sábia. Filha, eu quero que você seja uma edificadora. Filha, eu quero que você construa a sua família. Eu vou abençoar o seu casamento. Você vai ter um casamento restaurado. Filha, vamos edificar os muros da sua casa. Sabe, você acredita. Porque você sabe que Deus é poderoso. Todo mundo tem sempre essa convicção: Deus pode, Deus é poderoso, Deus faz. E muitas vezes a gente tem muita fé para ver Deus fazer na vida das outras pessoas. Outras vezes temos fé para crer que Ele pode fazer na nossa vida, sim. Mas a confiança, ela é diferente da fé. Sabe por quê? Muitas vezes, ao longo do meu processo, eu estava em situações tão difíceis e Deus me dava uma ideia, Deus me dava uma palavra, Deus me dava uma instrução. E eu chegava para o meu marido e eu contava para ele e dizia: amor, Deus está falando isso. Deus vai mudar a nossa vida, não vai ficar assim, não vai ficar do mesmo jeito. Tantas vezes, quando a coisa apertava, que eu corria para o Senhor. Eu até compartilhei nos stories uma postagem de 2020, quando eu tinha uma mesinha. Quando eu cheguei, quando eu me mudei, nós não tínhamos nem mesa na casa. Então eu colocava a toalha no chão, a gente sentava no chão e comia como se fosse um piquenique. Eu sempre preparava assim, um ambiente pra gente comer. Depois eu consegui uma mesa emprestada, daquelas de plástico. E eu preparava a mesa para minha família naquela mesinha que eu tinha conseguido emprestada. Eu lembro que a gente conseguiu cadeira de plástico também emprestada, que a gente não tinha, né? A gente sentava no chão. E as cadeiras chegaram a quebrar com meu marido, com meu filho no colo. Já estavam muito ressecadas, muito velhas. Chegaram a quebrar. E eu lembro que era muito difícil aquela situação. Mas Deus tinha uma palavra: filha, essa situação vai mudar. Eu também compartilhei um Reels da Juni Ayashi, que ela fala que quando nós estamos no deserto, onde Deus nos coloca, existe esperança. Não há como você estar num deserto, onde foi Deus que te colocou, e você não ter mais esperança, não ter mais expectativa, não ter mais uma chama queimando dentro de você, de que aquela situação não é para durar para sempre, mas é passageira. Quando você não tem esperança no deserto, é porque as coisas não estão do jeito certo, você precisa ajustar as coisas.
É porque você precisa começar a ir para o lugar que Deus quer que você esteja. É porque você precisa começar a mudar a sua visão e enxergar como Deus. E não da forma que você está vendo, se você está sem esperança. Mas se nesse deserto você tem esperança, saiba que você está no lugar certo e você vai sair daí. Deus vai te tirar desse lugar, assim como Ele fez comigo. Mas quando eu estava no deserto, e Ele vinha com palavras sobre mim, porque no deserto Deus libera palavras. É nesse lugar que Deus vai aumentar a sua fé, que você vai começar a ter uma fé esticada, porque você vai começar a ouvir palavras que não condizem com a sua realidade. Completamente opostas na maioria das vezes, porque comigo era assim. Não tinha dinheiro pra nada e Deus dizia, eu vou prosperar vocês. Então assim, é o oposto. Casamento destruído e Deus dizia, eu vou restaurar. Vocês darão testemunho, vocês serão referência. Não é assim que Deus faz. Ele usa aquilo que está mais difícil e Ele levanta uma palavra a respeito daquilo, para que você tenha uma esperança. E muitas vezes eu lembro de falar para o meu marido aquilo que Deus estava falando, de liberar palavras sobre nós, falar com ele. Ele dizia, amor, eu creio que Deus ele pode. Deus é poderoso. Eu acredito que Deus pode. Eu só não sei se Ele vai querer fazer isso na nossa vida. Eu só não sei se Ele vai fazer isso na nossa vida. Mas eu sei que Ele pode. Você entende que meu marido tinha fé? Ele tinha fé para acreditar no poder de Deus. Ele sabia que Deus era poderoso e que Ele poderia fazer. Mas ele não tinha confiança no Senhor. E a confiança, ela é desenvolvida com relacionamento. E conforme eu comecei a me relacionar com o Senhor, eu comecei a conhecer o caráter do Senhor. Eu comecei a conhecer quem Ele é. E quando você tem um encontro com a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, quando você tem um encontro com quem é o nosso Deus, a sua confiança, ela começa a crescer. Você começa a mudar a sua visão. Você começa a parar de acreditar que Deus vai fazer na vida dos outros porque Ele pode e começa a crer que Ele também pode fazer na sua. A confiança, ela te faz se relacionar com Deus de uma maneira que você começa a ser como uma criança. Sabe, os nossos filhos, eles confiam em nós porque eles sabem quem nós somos. Você é a mãe do seu filho. O pai é o pai do filho. E ele confia no pai, ele confia na mãe, porque conhece. Não é assim? A gente tem sempre o costume de ensinar os nossos filhos. Não converse com estranho, não é? Não vá com estranho. E as crianças com estranho, você percebe que eles se acanham. Esses dias eu vi um vídeo de um sequestrador na rua, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Tentando tirar da babá a criança. Ela estava passeando com a criança na rua. Ele começou a se aproximar da criança, conversando com a criança, e a criança se encolhendo assim. Não conhecia ele, era um estranho para ele, então não tinha intimidade, não confiava. E eu não sei o que é que o sequestrador falou, mas provavelmente ele falou alguma coisa tentando atrair a criança para ele. Vem comigo, vamos ali brincar. Tentou atrair a criança, mas a criança retraiu, né? E não se aproximou dele. E aí a babá pegou a criança, viu que ele estava querendo alguma coisa errada, pegou ela no colo e foi embora, e ele foi atrás, derrubou ela para tentar pegar a criança. Mas outra pessoa veio e resgatou e não deixou. Mas eu quero contar isso para você ver que quando nós não temos confiança, quando nós não temos relacionamento, nós não temos confiança. O menininho não tinha confiança naquele homem porque ele não tinha relacionamento com ele. Tantas vezes as crianças têm relacionamento com abusadores, não é verdade? E por isso são suscetíveis a serem abusadas, né? Por isso estão ali vulneráveis a ser abusadas, porque normalmente um abusador, ele se relaciona com a criança. Ele é uma pessoa aparentemente que gosta de criança, que a criança gosta dele, e ninguém nunca desconfia, né? Porque tem um relacionamento com a criança. E a criança confia, porque tem relacionamento. E o que Deus está falando conosco hoje é que nós precisamos ter um relacionamento com Deus que desperte em nós essa confiança. Não podemos nos relacionar com o Senhor, conhecer os atributos de Deus, quem Ele é. Porque quando a gente lê a palavra,
a gente conhece o Senhor, a gente começa a ver que Ele, a gente sabe que Ele é um bom Pai, que Ele nos ama, que como um Pai Ele diz que nos corrige, mas que Ele também cuida de nós, que Ele está no controle. Só que muitas vezes, assim como eu me vi pegando o leme do barco, nós queremos fazer isso na nossa jornada. A gente diz, Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer, mas deixa eu fazer do meu jeito. Mas não confio assim tanto, né? Mas por esse caminho eu acho que não vai dar certo. Vamos por aqui? Então a gente quer pegar o leme e colocar na nossa direção, naquilo que a gente acha do nosso jeito. E quando o Senhor falou isso comigo sobre entregar o controle, que foi o que o Senhor me disse, filho, entrega o controle, porque eu tenho orado e tenho dito, Senhor, e o Senhor falou isso poderosamente comigo, meu Deus. Eu falo, Senhor, me possui para que eu faça a tua vontade. Eu quero ser possuída pelo teu Espírito, de maneira que o Senhor se mova através de mim. Que não seja eu, mas o Senhor, sabe? E aí, eu falando isso, eu ali na minha cozinha, e o Senhor falando comigo, eu falando tudo isso com o Senhor ali, fazendo as coisas, preparando a comida para os meus filhos. E eu vi o Espírito Santo falar comigo, filha, você me pede para possuir você, para ser em você tudo e agir dentro de você e através de você. Mas você não entrega o controle. A sua confiança, ela é limitada. Você coloca barreiras para a confiança. E o Senhor falou isso por quê? Porque o Senhor me deu uma ideia. Assim como Ele fez com Neemias e assim como talvez Ele tenha feito com você. Ele me deu uma ideia, Ele me deu uma palavra, Ele disse, filha, vá para o centro comunitário. Eu quero que você comece uma missão ali, eu quero que você anuncie o meu amor naquele lugar. E eu fui, eu me movi. Mas ontem quando eu fui, sábado, quando eu fui para lá com as crianças, meu filho ficou doente e eu fiquei tão triste, Senhor. Como assim? O Senhor manda eu fazer algo e o meu filho agora adoece, eu não tenho ninguém comigo. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não estou sozinha, Senhor, porque tem muita gente comigo nessa missão, apoiando financeiramente, inclusive, orando, que é o principal, intercedendo. Eu não estou sozinha, mas aqui fisicamente eu não tenho ninguém. E quando a Vivi, ela começa a ministrar ali naquela hora, que foi o trecho que eu peguei e coloquei naquele Reels, foi o próprio Deus falando comigo. Eu senti como, sabe quando você está de frente a alguém que libera uma palavra específica sobre você, que coloca até a mão na sua cabeça muitas vezes, que está ali profetizando sobre você. Eu senti aquela palavra ser para mim, parecia que estava só eu e ela estava ali, ó, falando tudo aquilo para mim, porque foi exatamente aquilo que eu estava questionando ao Senhor. E eu estava falando com o Senhor, e essa semana o Espírito Santo falando para mim o tempo todo na minha mente, vem assim, ó. Submeta-se a mim e o diabo vai fugir. Submeta-se a mim e ele vai fugir de você. Submeta-se a mim e ele vai fugir de você. E eu ouvindo isso, Senhor, é para eu falar isso com as mulheres? Mas eu já tenho falado sobre isso, pra gente resistir, né? Eu falo sempre aqui, resiste e ele vai fugir. Eu tô sempre falando e o Senhor, submeta-se e ele vai fugir. E eu pensei, o Senhor tá querendo chamar a atenção agora para submeter, né, Senhor? O Senhor tá querendo chamar a atenção agora para a primeira parte. Foi quando eu ouvi uma ministração, e na ministração ela falava exatamente isso. Que a gente muitas vezes presta atenção na parte de resistir ao diabo, né, que ele vai fugir, e esquece da que vem antes, que é nos submeter a Deus. Nos submeter. E eu fiquei com isso. Submeter a Deus. Aí quando eu ouvi a ministração da Vivi, ela fala exatamente isso. Ela fecha tudo assim, tudo aquilo que eu já tinha ouvido do Espírito Santo. Naquela ministração, ela fecha tudo assim e começa a trazer assim uma lista para mim. É como se eu sentasse na mesa com ela e ela começasse a colocar diante de mim tudo que eu já vinha ouvindo do Espírito Santo. E é tão lindo isso, porque se você for atenta à voz do Espírito Santo, quando ele começar a te alinhar, você vai estar pronta para ser alinhada. Então, quando eu me sentei na mesa com a Vivi, naquela ministração, ela começou a falar o tempo todo. Ela dizia, submeta-se a Deus e o inimigo vai fugir de você. Submeta-se a Deus. E sabe o que é que o Senhor falou comigo, filha? Você tem me obedecido. Você tem seguido as minhas instruções. Você tem feito isso.
Existe uma parte da submissão que você tem cumprido, mas existe outra que você precisa melhorar, que é entregar o controle e parar de questionar, sabe? Parar de questionar, porque às vezes a gente questiona ao Senhor porque as coisas estão sendo feitas da maneira dele. Deus não poderia simplesmente colocar alguém para estar aqui me ajudando, mas Deus me coloca para fazer tudo sozinha. E é muito ruim você fazer tudo sozinha. E eu tenho um problema com fazer coisas sozinhas. Desde menina, eu nunca gostei de fazer nada sozinha. Eu lembro que minha mãe me pedia às vezes para ir na esquina, na padaria, e eu não queria ir sozinha. Eu achava horrível ir sozinha. Chamava minha irmã, vamos comigo, vamos comigo. Às vezes ela não queria, eu ia a pulso, sozinha. E nesse tempo, eu comecei a construir um relacionamento com Deus, quando eu era menina. Eu começava a falar com Jesus, já que eu estava sozinha mesmo, eu falava com ele. Eu começava a ficar na minha mente, conversando com Jesus, como se estivesse com alguém, pessoalmente. Sabe, eu creio que isso construiu muita coisa dentro de mim, porque isso criou uma fortaleza, onde eu consegui resistir ao pecado quando eu era criança, sabe? Quando vinha a tentação de começar a namorar, de beijar na boca, de coisas que as meninas começam, né, das paixonites da adolescência, de se envolver com essas coisas, meu coração estava guardado em Jesus, sabe? Porque eu criança, eu conversava com ele assim. Foi construindo esse relacionamento, ele me guardou por estar buscando nele. Então, eu creio muito que nós precisamos sim ter fé, e nós temos fé muitas vezes, nós temos uma certa confiança em Deus, sabe? Porque a gente se submete ao Senhor de certas formas, a gente tem obedecido, tem ouvido a voz do Senhor, mas chega a hora que é para confiar verdadeiramente, a gente começa a hesitar, sabe? A gente começa a dizer assim, desse jeito não, podia ser do meu jeito, né? Podia ser diferente. E aí, quando eu ouço aquela ministração, a Vivi fala, você tá se sentindo sozinha? Na verdade, nem é sozinha. Igual que eu tava falando com o Senhor, que na verdade eu não me sinto só, porque eu tenho pessoas comigo. Mas é como se eu não tivesse tendo o apoio que eu precisava. Todas as palavras que eu falei com Deus, ela colocou ali. Sabe quando um profeta vem e fala a sua vida assim? Aquilo que você falou, que diz assim, você falou com Deus naquela sua oração lá no quarto, dizendo assim, assim, assim? Sabe quando um profeta fala assim, que é tão certeiro dentro do seu coração? Foi assim que eu ouvi a Vivi falando. E ela falou exatamente isso. Você se sente sozinha. Nem é sozinha, na verdade, mas você não tem tido apoio. Você acha que não tem tido o apoio que você precisa. Mas deixa eu te dizer que Deus está permitindo isso para que o que Ele vai fazer não seja atribuído a glória a ninguém, mas somente a Ele. E ela começa a dizer, porque quanto mais difícil, maior é a glória para Deus. Quanto mais obstáculos tem, mais Deus é glorificado, sabe? E Deus trouxe uma palavra para mim, uma transformação no meu interior, onde a minha confiança agora, ela precisa ser sem questionar, sabe? Eu quero muito, eu ensino muito os meus filhos a me obedecer sem questionar. Quem aqui não gosta, né? É tão ruim quando a gente fala pro nosso filho, filho, faça isso. Mas por quê, mamãe? Mas isso, mamãe. É tão ruim. Meu Deus, a gente fica, confia na mamãe, filho, confia no que eu estou lhe falando. Não é assim que a gente faz com o nosso filho? Se eu tô falando, eu sei por quê. Faça o que eu tô mandando. Não é assim? Aí quando Deus vem e diz, filha, faça algo. Você, mas Senhor, assim não podia ser melhor? Mas Senhor, por que isso? Por que isso aconteceu, Senhor? E a gente começa a questionar. E a gente não confia, sem questionamentos. E eu creio que Deus, Ele quer que nós sejamos essas mulheres, que ouvem a voz do Senhor, assim como Neemias ouviu. Que ouve uma ideia de Deus, que ouve uma direção, uma instrução do Pai. E que confia no Senhor. Não apenas tem fé para crer que Ele pode fazer, mas quando vem as adversidades, quando vem as circunstâncias, quando as coisas fogem do nosso controle e o leme está nas mãos de Jesus e Ele é que conduz, a gente não desmorone, a gente não desconfie, não hesite, mas que a gente possa confiar no Senhor. Porque muitas vezes estamos fazendo igual a Pedro, né, minhas irmãs? A gente crê que é Jesus que está vindo, ali andando sobre as águas. Não é um fantasma, é Jesus.
Não é o diabo que está fazendo isso com você. É Jesus que está permitindo tudo isso. Você sabe disso. E aí você olha para Jesus, você confia em Jesus. E você começa a andar sobre as águas. Porque você confia nele. E quem confia anda sobre as águas. Só que chega uma hora que os ventos começam a bater, que a coisa não está do jeito que você imaginava. Porque talvez você pensou, quando eu colocar o pé na água, a tempestade vai passar. Mas a tempestade não passou. A tempestade continua. E você está andando sobre as águas, mas a tempestade está batendo. E você está obedecendo ao Senhor. Você está vendo o Senhor entrando na sua casa. Você está vendo o Senhor entrando na sua vida, agindo. Muitas coisas já mudaram. Mas a tempestade continua. Mas ainda está tendo lutas, adversidades, dificuldades. E você começa a olhar para a tempestade e você começa a afundar. Porque você parou de confiar. Porque você parou de crer. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos confiar no Senhor só quando as coisas são como a gente espera. Só quando não tem tempestade. Só quando as coisas estão tranquilas. Não. Nós precisamos confiar no Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Sem questionar. Não importa como Ele está conduzindo as coisas. Ele está no controle. E isso tem que ser suficiente. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e ninguém pode ir contra Ele. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Então, se Ele está no controle, nós só precisamos descansar. A gente tem que fazer, sabe o quê? Pegar nas mãos de Jesus, lá no volante, né? No leme. Segurar nas mãos dEle, sabe? Apoiar as nossas mãos nas dEle. E deixar que Ele conduza a nossa vida conforme a vontade dEle. Conforme os movimentos dele, para a direção que ele quer nos levar, sem hesitar, sem questionar. Aqui na história de Neemias, que é o homem que Deus tem colocado para que a gente possa se inspirar nele, nós não vemos Neemias questionar ao Senhor. Nós, diferente de muitos homens de Deus aqui da Bíblia, homens que Deus usou de forma grandiosa, nós não vemos em nenhum momento Neemias questionando ao Senhor. Não tem uma parte da Bíblia aqui que fale que Neemias questionou Deus, mas eu sou um copeiro, o Senhor vai me mandar reconstruir muralhas? Eu não sou um construtor, eu não sou um arquiteto. Por que eu, Senhor? Não, Neemias tinha um desejo no coração ardente, que era de ver a reconstrução das muralhas. Existe um desejo ardente no seu coração que o Senhor colocou aí, para que você reconstrua algo. Talvez seja você mesma, a sua casa, a sua família. Talvez seja um projeto que você tem, algo que Deus colocou o desejo aí no seu coração. E você tem clamado, intercedido, pedido ao Senhor em favor disso. E aí o Senhor disse, agora eu vou colocar você para ir lá e fazer. E quando o Senhor coloca você, você hesita, você duvida, você não confia. Neemias confiou no Senhor. Neemias foi lá e fez o que tinha que fazer. Neemias pegou as armas que Deus lhe deu e fez com que ele tinha. Usou a sabedoria e as estratégias de Deus e executou a missão que o Senhor confiou. Todas nós recebemos uma missão do Senhor. Talvez seja cuidar da sua casa, da sua família. E tem sido uma tarefa bem difícil. E você não tem conseguido e tá difícil porque você talvez esteja levando o leme para a direção que você quer. E não para a direção que o Senhor tem te mostrado. Tantas mulheres que têm levado a sua casa, a sua família para a direção que o mundo tem apontado. Seja autossuficiente, seja independente, não confie em homem. Não faça por onde o homem ser o controlador dentro da sua casa. Você que tem que ser, você tem que estar por cima, você não pode permitir isso. Porque homem um dia tá com você, outro dia não tá. Sabe, esses pensamentos que vêm do inimigo, que o mundo nos cerca. Pensamentos que nos distanciam daquilo que Deus fala sobre nós como família, como esposas, como mães. Bom dia, meu amor. Mamãe tá terminando aqui. Olha, vai deitar ali um pouquinho que mamãe já vai. Espere mamãe, tá bom? Mamãe já vai cuidar de você. Vai deitar mais um pouquinho. Mamãe já vai. Então, muitas vezes, minhas irmãs, nós estamos ouvindo o curso do mundo, seguindo no curso do mundo e não temos atentado para a voz do Senhor. Não temos confiado naquilo que o Senhor fala.
um Deus de restauração, um Deus de restituição, um Deus que faz tudo novo, um Deus que transforma a maldição em bênção, um Deus que faz a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Esse é o nosso Deus. E é nisso que nós temos que acreditar. E é nisso que nós temos que dar crédito. A quem Ele é. Então nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Construir esse ambiente de intimidade com Ele. Esse ambiente de relacionamento. Para que nós possamos ter confiança no Senhor. E não apenas uma fé. Uma fé como qualquer pessoa pode ter. Mas uma confiança em saber que Ele é Deus na nossa vida. Independente da circunstância. Independente do momento em que nós nos encontramos. Eu vou orar para a gente encerrar, que o meu pequeno tá com o ouvidinho doendo. Então vamos lá, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te louvar, Senhor, porque Tu és tão bom. Porque quando nós nos relacionamos contigo, Senhor, nós somos alinhadas pelo Teu Espírito, nós ouvimos a Tua voz, o Senhor nos constrói, o Senhor nos transforma e nos faz melhores. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que temos de ter o Teu Espírito habitando em nós e poder ouvir do Senhor aquilo que está no Teu coração. Que nós sejamos mulheres, Senhor, que confiam no Senhor. Que nós não somente tenhamos fé para acreditar no Teu poder, Senhor, mas que nós tenhamos a confiança de saber que o Senhor fará nas nossas vidas. De saber que o Senhor é Deus nas nossas vidas. De saber que o Senhor pode e vai fazer. Que as Tuas palavras elas não se frustram, Senhor. Que o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas. Nos ajuda a crer, Senhor, embora a tempestade venha. Que nós possamos entregar o controle nas Tuas mãos. Que o leme esteja nas Tuas mãos, Senhor. E que o Senhor guie o nosso barco conforme a Tua vontade. E que embora venham as tempestades, que embora venham as adversidades, o mar está furioso, Senhor. Nós possamos confiar em Ti. Nós possamos olhar para Ti, Jesus, e não hesitar. E que se for preciso a gente ande sobre as águas, mas a gente não perca a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Uma semana rica, cheia da presença de Deus, confiando no Senhor, entregando para Ele o controle. Deixa Ele conduzir o barco da sua vida. Segura apenas as mãos dEle. Deixa que Ele guie esse leme para a glória dEle. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.